Bom, pessoal, eu vou falar sobre um dos clássicos da literatura universal, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Todos já falaram tudo sobre a Divina Comédia. Dificilmente vou acrescentar algo novo, mas o que me interessa ressaltar na brevidade do meu discurso é justamente a atualidade deste grande clássico. Um clássico é clássico porque é atemporal, portanto, foi escrito entre 1302 e 1321. Né? Dante nasceu em 1265 em Florença, Toscana, Itália. Né? Morreu em 1321 em Ravenna, nas costas do Adriático, sempre na Itália, claro. E foi escrito, portanto, no período que nós denominamos de Baixa Idade Média, uma época de grandes transformações no século XIV, uma época de crise. As crises, aliás, geram, geralmente, além de tragédias, geram grandes obras, né? É fruto de uma crise. Bom, a Divina Comédia é atemporal, é atual, porque, basicamente, para resumir em poucas palavras, ela trata das paixões humanas. As paixões humanas são as mesmas ainda. Na verdade, desde que o homem existe no mundo, as paixões são as mesmas. As motivações podem ser diferentes, as formas pelas quais elas se mostram na sociedade são diferentes, mas as paixões são as mesmas. Então, a Divina Comédia, como o nome diz, comédia, não no sentido atual, embora tenha um final feliz, podemos dizer assim, né? A obra máxima de Dante, que escreveu outras obras muito rapidamente, Monarquia, De Vulgare Eloquência, algumas filosóficas em latim, como as duas que eu citei, ao Convívio, que é uma enciclopédia medieval, e antes disso tudo, uma obra juvenil ainda, no século anterior, nos últimos anos do século XIII, chamada Vita Nuova, uma espécie de autobiografia idealizada. Né? Mas é claro que a obra-prima é a Divina Comédia. Na verdade, só se chama comédia porque o poeta, não sabendo dar outro nome, não era tragédia, não era uma obra popular, né? Seguindo as recomendações, vamos dizer assim, de Aristóteles, optou por comédia, isto é, não é nem tragédia, cujo modelo seria Eneida de Virgílio, e nem uma obra popular. Né? A Divina Comédia, como muitos devem saber, é a história do próprio poeta que se imagina no reino dos mortos, de acordo com a visão cristã, inferno, purgatório e paraíso. Então ele é um viajante, ele faz uma tremenda viagem, aliás, né? Pelo reino dos mortos. Portanto, vamos dizer assim, ele consegue a proeza de, durante essa viagem, na ficção que o poeta cria, se transformar num personagem que sai da condição humana, isto é, não sujeito às condições humanas. Ele observa almas que já foram julgadas por Deus, na visão cristã, claro, católica, e que estão ou no inferno, porque mereceram o castigo eterno, porque pecaram, não se arrependeram, ou no purgatório, porque ainda há uma esperança, depois de cumprirem, entre aspas, um estágio de purificação, e um belo dia irão para o paraíso, e o paraíso onde estão as almas dos beatos, ou dos que defenderam a causa cristã. É claro que o inferno e o purgatório são as duas cânticas, como poderia dizer, né? Cantiche em italiano, né? Duas etapas da obra que mais nos dizem respeito porque tratam de paixões terrenas, né? Mas o paraíso, apesar de tudo, também se refere ao ser humano de outra maneira, embora haja toda uma espécie de compêndio teológico, ele se refere ao ser humano. A atualidade de Dante começa logo no primeiro canto, quando o poeta se imagina no meio de uma selva escura, né? Nel mezzo del cammino di nostra vita, il trovai per una selva escura tra diritta via smarrita. Isto é, eu estava no meio do caminho da nossa vida, 35 anos, de acordo com a visão de Dante. Né? Então, a Divina Comédia, na fábula, na ficção, começaria em 1300. Na verdade, nós sabemos que ela começou em 1302, já no exílio, o poeta estava no exílio devido a controvérsias políticas, né? Ele teve uma carreira política, né? E graças a essa carreira política,
opondo-se ao Papa da época, Bonifácio VIII, ele foi destinado ao exílio e morreu no exílio em 1321, não mais em Florença, mas em Ravenna. Não morreu na sua terra natal, vamos dizer assim, né? Que naquela época a Itália era dividida em muitos estados. Esse começo maravilhoso, alguém que se encontra no meio de uma selva escura, evidentemente é uma alegoria, né? Podemos interpretar como um viajante que está numa selva escura, mas é a alegoria da ausência de luz, portanto, do pecado na visão cristã. De um homem, portanto, dominado pelas paixões, nós diríamos hoje, atualizando a Divina Comédia, né? Pecado aqui equivale à paixão. Libertar-se das paixões seria o desejo de todo homem sábio, né? Mas ele se encontra mergulhado nas paixões e delas quer sair, né? Logo no primeiro canto, ele consegue ter uma esperança, mas uma esperança vã. Ele vê a colina, seria o sol luz de Deus, pretende percorrer essa colina, saiu, né, vamos dizer, da selva, mas há 3 impedimentos, isto é, 3 animais. Ou seja, o primeiro que seria a lonça em italiano, um lince, um gato selvagem, depois o leão e depois finalmente a loba. Isto é, 3 paixões ou pecados que impedem a salvação ao ser humano, que impedem o controle domínio dessas paixões, né? Portanto, a viagem poderia ter terminado ali, no primeiro canto. Quem interfere? Não? Como viajar sem guias, né? Aparece a primeira guia, que seria Virgílio, o poeta latino, que, sendo para Dante o modelo, a alma dele aparece ali, e Dante tem medo, um fantasma, o que será aquilo, né? Uma aparição, né? E Virgílio diz, eu vou te guiar pelo reino do pecado, ou seja, das paixões humanas, né? Porque o único modo de você libertar dessas paixões é conhecendo-as profundamente. Então, o conhecimento, o autoconhecimento de si mesmo e o conhecimento do que move o ser humano, isso é fantástico, né? Todas as paixões que movem os seres humanos, ódio, ambição, egoísmo, todas as formas de fés cegas, enfim, sexo, amor. Se você conhecer profundamente essas paixões, depois, nesse primeiro estágio, eu vou te conduzir por um segundo estágio de purificação, que é o purgatório, até certo ponto, porém, até a montanha do paraíso terrestre, de acordo com a concepção cristã, né? Quando Beatriz, a sua musa, né, que ele cantou na Vida Nova, né, que ele conheceu a primeira vez aos 9 anos e a segunda aos 18 anos, né? Esse anjo de Deus, né, vai te conduzir pelo paraíso. Enfim, a Divina Comédia é atualíssima justamente porque, como eu disse antes, trabalha com essas paixões, né? E os exemplos no inferno, no purgatório e no paraíso são muitos, né? Bastaria citar, por exemplo, no canto 5º, onde nessa estrutura maravilhosa que é o inferno, um grande funil que começaria em Jerusalém e iria até o centro da Terra na concepção da época, estamos falando aqui antes de Copérnico, antes de Galileu, né? E no centro da Terra estaria o próprio Lúcifer, segurando, suportando nos ombros esse mundo. Esse grande funil que será percorrido pelo poeta em poucos dias, porque a viagem inteira da Divina Comédia dura cerca de uma semana, em 3, 4 dias ele percorrerá o inferno. Ele conhecerá, o poeta viajante, né, conhecerá várias almas que em vida foram levadas pelas paixões e, não se arrependendo e não obtendo o perdão de Deus, foram para o inferno. Uma delas famosíssima é Francesca da Rimini, no canto 5º, não? Que está ali porque amava o cunhado, surpreendida pelo marido, é uma história verídica, né? Foi morta por esse marido ciumento e simplesmente, é claro, a alma dela e do seu cunhado, os amantes, foram para o inferno. Dante conversa com Francesca, dá a oportunidade dela se expressar, né? Quem é você? Por que chegou a esse ponto? E aí, vejam, reside a humanidade, nisso reside a humanidade intensa da personagem, né? E ao mesmo tempo que o poeta consegue, conversando com Francesca, conhecer-se. Então ele compara o seu amor por Beatriz, que era um amor puro, platônico, ao amor pecaminoso entre Francesca e Paulo, né, o cunhado dela. E por comparação ele percebe a diferença que há entre esse amor
e o seu próprio, e percebe como é fácil cair em tentação, deixar-se levar pela libido, no caso, né? Pela luxúria. Né? Nesse canto, nesse círculo, que é o primeiro, que é o segundo, aliás, estão as almas luxuriosas. E assim procede por todo o inferno. Da luxúria passa-se a gula, depois aos avarentos e pródigos, depois aos violentos, e nesse meio termo há também um espaço reservado particular para os hereges, eles estão no cemitério. Né? Entre esses hereges, Dante conversa com a alma de Francesca, aliás, de Farinata degli Uberti, um político da época, e o político discute com Dante as facções, por que as facções na Florença antiga levavam à ausência total de paz, levavam às guerras permanentes. Né? Outro tema atualíssimo da Divina Comédia, a guerra entre facções. Estamos vivendo com outras roupagens, vamos dizer assim, um momento semelhante, não só no Brasil, mas no mundo. Né? E assim vai até chegar ao final do inferno. E antes de chegar ao final, há também outra passagem fantástica, que é a da personagem Ulisses. Né? Dante encontra entre os conselheiros fraudulentos, né? Esse é o pecado que ele destina ao herói homérico, o próprio Ulisses de Homero. Né? E no maravilhoso sincretismo entre cultura pagã e cultura cristã, Dante reserva a Ulisses a morte por ter ousado conhecer a montanha do purgatório. Então, o grande navegante, o semideus grego, ousou conhecer mais do que é permitido aos seres humanos. Então, nesse canto maravilhoso, há uma discussão de o que é o conhecimento, por que se deve conhecer e se ele deve ter limites. A figura de Ulisses, que naufraga, chegando próximo à montanha do purgatório, que seria situada, de acordo com o misticismo cristão, vamos dizer assim, no hemisfério sul, né, que naquela época era desconhecido. Né? Ulisses naufraga diante dessa montanha, é o naufrágio do homem que quis conhecer mais do que Deus permite ao homem conhecer, na visão de Dante. Né? É atualíssimo também esse tema. É um tema, aliás, né, a ciência chega a qual ponto do conhecimento e quanto é necessário conhecer. Será que é necessário conhecer tudo que nós conhecemos hoje ou teríamos parado muito antes? Ou temos que continuar indefinidamente. Né? E o purgatório, a segunda etapa, é a etapa da purificação, onde o próprio viajante, Dante, se purifica e, purificando-se, ele encontra almas que também estão ali e não vem a hora de poder ir ao paraíso. Né? Entre essas almas, logo no início, como uma espécie de porteiro do purgatório, está a figura de Catão, um jurista romano, que se suicidou para não se submeter à tirania de Júlio César. Né? Catão interroga Dante e Virgílio, né? Diz: por que vocês estão aqui? Como é que pode? Deus não me avisou dessa mudança de leis? Né? Ele é um homem, ainda a alma dele se preocupa com as leis. Né? E Virgílio explica a Catão que Dante está ali porque uma senhora do céu, isto é, Beatriz, quis que ele estivesse ali. Né? E é o seu destino, ele tem que cumprir o seu destino, ele tem que, ou seja, conhecer o ser humano com todas as suas paixões e conhecer-se para se libertar dos pecados. Catão os deixa passar e Dante percorre a montanha do purgatório, por oposição ao funil do inferno. Aqui nós temos uma montanha, né? Dividida em 9, vamos dizer assim, cornijas ou girone, como se diz em italiano, 9 grandes círculos. E, ao contrário do inferno, começa-se do pecado mais grave, que é o pecado de soberba, e se chega ao topo da montanha entre os luxuriosos, ou seja, o pecado menos grave, na visão aristotélica que Dante retoma. Né? Pecado ligado ao instinto é menos grave, pecado ligado à razão é mais grave. No purgatório há pelo menos 4 cantos fantásticos, dos quais não posso não falar, apesar da brevidade do nosso encontro, do nosso vídeo. Um deles é o canto 16º, em que Dante encontra Marco Lombardo. Né? E Marco Lombardo é, na verdade, o quê? O personagem na qual Dante coloca a sua visão política. Então, ele explica a Dante o porquê da humanidade viver em conflito. E a explicação é pura e simples, porque
os papas brigam com os imperadores. No final do purgatório, há também o quê? Há uma reflexão sobre o que é a igreja, qual é o papel da igreja, né? Para fazer isso, Dante imagina o reencontro com a sua musa, Beatriz. Beatriz substitui Virgílio, portanto. E Virgílio vai embora simplesmente, deixa Dante nas mãos de Beatriz, que o conduzirá para o paraíso, né? Há uma reflexão sobre a igreja, à medida que, para preparar o encontro com Beatriz, há um desfile, um desfilar da igreja a qual Dante assiste, né? Bom, depois o paraíso, a etapa final, fantástica, porque é o reino da luz, né? Se no inferno e no purgatório os modelos eram os da terra, no paraíso não há esse modelo, evidentemente. Então Dante cria um novo mundo melhor, né? Onde todas as almas estão ali movendo-se por uma fantástica, poderosa luz. No paraíso, Dante encontra, entre tantas outros personagens interessantes, o seu tataravô chamado Cacciaguida, que morreu combatendo pela fé cristã nas cruzadas, né? E, finalmente, chegando à última etapa do paraíso, o final feliz, isto é, e fantástico, né? Dante vê Deus, mas como descrever Deus com a razão humana, né? Então, a fantástica invenção do livro, Dante vê no final, a personagem Dante vê no final do paraíso um livro onde estaria tudo o que há no universo. Isto é, Deus concebeu o universo como um grande livro dividido em volumes, onde estão presente, passado e futuro. Então, Dante se vê naquele momento e vê a humanidade inteira, né? E, finalmente, Deus, propriamente, que Dante diz, desculpem, leitores, mas não posso descrever como gostaria, porque eu sou apenas um ser humano, né? Que é uma fantástica e poderosa luz. Se ele tivesse ficado mais tempo a contemplar essa luz, ele teria sido destruído pela potência desse amor de Deus, né? Deus, que Dante descreve, portanto, é uma espécie de grande motor do universo, de imã do universo, uma coisa fantástica, né? E assim termina uma das obras mais fantásticas jamais escritas por um ser humano, na minha modesta opinião. Para concluir, as palavras de Dante, né? O amor que move o sol e as estrelas, isto é, Deus é esse amor, essa potência, porque amor é igual a potência positiva, que move o sol e as outras estrelas. E assim eu passei por isso tudo e terminei a minha viagem. E nós também terminamos a nossa breve exposição. Muito obrigado. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!